Boa noite, minha gente, que gostoso reencontrar você aqui nesse final de dia, viu? Muito bom ter aqui a sua companhia. Na verdade, gente, é muito gostoso ter você aqui na nossa sala, que não é minha apenas, é sua, porque a sua companhia deixa esse ambiente aqui muito mais aconchegante, muito mais preenchido. Tudo isso aqui só vale a pena, minha gente, porque você tá aqui com a gente. E é por isso que a gente traz convidados que nos inspiram aqui com suas histórias e ensinam boas lições de vida, porque a gente quer que esse bate-papo seja cada vez melhor e que agregue cada vez mais. O programa de hoje está imperdível, a gente vai ampliar aqui as discussões sobre o trabalho escravo. Esse é um assunto que chama muita atenção e que a gente precisa discutir. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente levanta e dorme todos os dias, milhares de pessoas estão submetidas às condições completamente insalubres de trabalho, se é que eu posso chamar isso de trabalho, né? E às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não imagina que isso aconteça. Por isso que a gente traz esse tema hoje, para a gente ampliar aí esse debate e trazer um pouco mais de conscientização. Bom, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui então a nossa convidada, a Mércia Consolação Silva, ela que é diretora executiva do Instituto Impacto de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo. Mas antes de começarmos aqui esse bate-papo, tenho o prazer de te mostrar o nosso guia de estudo Jesus, o Restaurador da Vida. Aqui você vai encontrar conselhos de fé, força, coragem, conselhos de Jesus para te ajudar a seguir lutando aí pelo seu próximo, tá bom? E eu quero compartilhar esse conhecimento com você, te indicando esse estudo bíblico. E para pedir é muito simples, é só você mandar uma mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp, o número é o 12982440077 e aí você escreve lá dizendo que quer receber em casa esse guia de ensino aqui, Ensinos de Jesus, que eu, Louise, comentei aqui no programa Identidade Geral. Chama lá, manda aí a sua mensagem agora mesmo, que esse guia vai chegar na comodidade da sua casa, entregue pelos correios, com toda a segurança e melhor, minha gente, gratuitamente. Agora a gente vai dar aquela pausa bem rapidinha pra gente tomar uma água, respirar, se acomodar aí em casa e já já eu volto com essa convidada muito especial. Você daqui a pouquinho vai conhecê-la aqui no Identidade, eu espero você. Já estamos de volta, quero de novo te desejar aqui boas-vindas. A gente já vai começar para valer o nosso bate-papo, mas quero te chamar para uma reflexão aqui. O trabalho escravo no mundo, apesar de oficialmente abolido por lei, né? Abolido entre aspas, continua sendo uma realidade na vida de muitas pessoas ao redor do mundo inteiro. Jornada exaustiva, trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho. A gente pode chamar claramente, sem medo, chamar de escravidão contemporânea, há quem chame assim, ou trabalho análogo ao de escravo. Ela é camuflada por grandes empresas, pequenos negócios, ambos que tentam se esquivar da responsabilidade com os trabalhadores, mas não do desprezível ato de sugar a força de trabalho dessas pessoas. E se não bastasse, a liberdade delas também. Tudo em nome de quê? Da falsa empregabilidade, do crescimento econômico, da terceirização de serviços. Carvoarias, plantações de cana-de-açúcar, algodão, soja, indústria têxtil ou mesmo comércios como restaurantes, lanchonetes, casas de família têm sido, gente, senzalas modernas e isso é muito forte. E eu tô falando tudo isso aqui porque a nossa convidada de hoje é a Mércia Silva, socióloga, mestra em ciência política e diretora também executiva do Impacto, que é um instituto criado para fazer a gestão do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. E esse que é um tema mais que atual e necessário, precisa sim ser debatido, ser compreendido, trazer a conscientização também e a gente vai contar com a ajuda da nossa convidada. Então seja muito bem-vinda, Mércia, boa noite para você e olha, muito obrigada por nos ajudar nessa empreitada de hoje, viu? Obrigada pelo convite, boa noite, Luiz.
Boa noite a todos os espectadores também. Ai, que bom que você está aqui. E olha, você é formada em Sociologia, especialista em Ciência Política. Como foi se cruzar aí com a questão do trabalho escravo? O primeiro trabalho que eu fiz, formada como socióloga, foi pesquisa e estudos do comportamento de multinacionais em relação às convenções internacionais do trabalho. Então, fazíamos 1 ano ou 2 de pesquisas com os trabalhadores das empresas multinacionais e comparávamos os resultados com o comportamento na sede e com o comportamento em outros países. E foram 15 anos fazendo esse trabalho de dialogar com empresas, e eu saí desse trabalho, dessa experiência, como especialista em discriminação no mercado de trabalho em relação a gênero e raça. E aí, depois disso, eu fui para os Estados Unidos fazer um trabalho no aperfeiçoamento de diversidade, e na volta fui convidada para assumir esse instituto que estava sendo criado. Messi, explica pra gente como que o Instituto tem atuado hoje, porque existe uma diferença entre você denunciar e você recolher as pessoas daquela condição, né? E é um trabalho que você também faz em parceria com os governos. Como que vocês atuam? Há papéis bem distintos, Esse processo de libertação, de fazer uma inspeção do trabalho, encontrar as pessoas em situação análoga a escravo ou trabalho infantil, é papel do governo federal exclusivo, Ministério do Trabalho, a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, esse é o grupo que faz essa atividade de libertação. O trabalho do impacto é conversar com as empresas, apresentar essa realidade, falar, olha, vocês têm esse risco, para que elas implementem políticas de proteção, políticas de verificação com relação aos seus fornecedores. Nós também, em termos do papel do impacto, fazemos mobilização de sociedade civil, atividades de entrevistas, grandes seminários, produzimos artigos, campanhas nas redes sociais. São uma atividade de aumentar o engajamento da sociedade civil e das empresas no combate ao trabalho escravo. Até porque está tudo também na mão, aliás, não vou dizer tudo na mão do consumidor para a gente não culpabilizar as pessoas, né? Todo mundo tem o seu papel, a sociedade civil como as empresas também. Mas se de repente uma empresa produz um produto, vende um produto e que por trás tem o trabalho escravo, a gente como consumidor tem esse poder de dizer, não, vou comprar e reduzir essa cadeia também, né, Messi? Uma das estratégias é essa que se chama de name and shame, que você mostra que aquela empresa tem uma relação ruim com fornecedores e com trabalhadores, explorando então esses vulneráveis. Então há organizações que fazem campanhas mostrando essa conexão direta, então fazem campanhas em supermercados, na mídia, falando dessa dificuldade ou dessa omissão das grandes empresas em realmente cuidar da cadeia produtiva. Essa é uma estratégia também. O impacto faz um trabalho de ajudar a compreender e a criar novas metodologias, para que as empresas tenham um suporte técnico, porque nem todo mundo aprendeu sobre o que é trabalho escravo nas faculdades. Verdade. Então tem muitos profissionais que vão virar grandes gestores ou CEOs de empresa e nunca tiveram a chance de entender sobre direitos humanos, saber o que são essas violações, entender como se implementa uma política. Então o Brasil está começando a criar um volume de saberes e um volume maior de tecnicidade nesse tema. Entendi. Então acho que agora a gente pode sonhar com saltos mais altos. Esse sonho aí de salto mais alto, a gente sonha com um Brasil sem esse tipo de trabalho. Na verdade, nem o Brasil, né? A gente sonha com um mundo sem o trabalho análogo ao de escravo. Você acredita que esse sonho pode se tornar realidade? Sim. Há pouco tempo atrás, vamos há 100 anos, Londres não era o que é hoje. Então a gente vê um processo, sim, de melhoria das condições, de entendimento, de respeito com relação ao trabalho, mas isso requer também que todo o país melhore os índices de educação, porque as pessoas que são exploradas ou são, a gente chama, aliciadas para o trabalho escravo, geralmente elas não conseguiram acessar a escola, vivem em níveis de pobreza muito, muito elevados, estão em situação de isolamento, em cidades que não oferecem nenhuma forma de trabalho, então elas têm que migrar aceitando qualquer oportunidade de trabalho. Então a gente precisa sim resolver as desigualdades para conseguir também enfrentar esse desafio de trabalho escravo. A gente tem um excedente muito grande de vulneráveis, né? Agora, sabe uma coisa que me chama muita atenção? É porque o Plano Nacional é muito recente. Ele é de 2005. Foi aí que o impacto surgiu?
O impacto surge em 2004, 2005, o primeiro plano nacional também surge nesse período. Nós somos parte da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, é uma comissão que se reúne em Brasília com vários ministérios, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia. Então você tem um conjunto de instituições que fazem a atualização e a criação desse plano com metas, desenvolvendo, por exemplo, esse ano a gente conseguiu publicar o fluxo nacional para o atendimento dessas vítimas, né? Olha, que não adianta só libertá-la. Sim. Você tira ela daquele lugar, ela vai fazer o quê depois? Sim. E isso me remete à história, né? Quando os povos escravizados foram libertados, eles foram jogados assim, ao léu, né? E a gente não pode reproduzir esse tipo de postura hoje com essas pessoas. E essa é uma grande diferença, né, do que a gente chama de trabalho escravo moderno com relação a esse trabalho escravo que perdurou por quase 400 anos no Brasil. Naquela época, o trabalhador, o escravizado, era como se fosse parte do ativo da fazenda. Sim, ele era uma propriedade. Então, quando ele é uma propriedade, é como se fosse um maquinário, ele era melhor cuidado do que o trabalhador que a gente vê hoje. Porque esse trabalhador que a gente vê hoje, na situação análoga à escrava, ele é totalmente descartável. Ele morre muito cedo, ele é usado na sua plena força de trabalho. Você tem esse grupo muito de jovens mesmo, de 15 até 40 anos, essa é a média dos libertados, e quando eles não dão conta do trabalho, eles não são recrutados mais. Então eles são mais descartáveis do que aquele escravo que você tinha que cuidar dele, porque era caro trazer um escravo. Entendi. Nossa, então o que você está dizendo é que o escravo contemporâneo é pior do que aquele? Ele é mais desumanizado. Aquele outro, ele era melhor cuidado, porque ele era força de trabalho. Esse ele é descartável. Essa essa desumanização é bem mais grave. Não vou. Enfim, porque não tem como colocar na balança, né? Exatamente. Sim. Não vamos colocar na balança. Mas o que a gente percebe é que nessa relação comercial, com relação às duas situações de escravidão, esse escravo hoje é mais descartável ainda, né, essa vítima, do que eram os escravos trazidos de África. Então, né, os escravizados que vieram, as pessoas que vieram da África, viviam em péssimas condições, como essas de agora, mas essas são completamente descartáveis. Meu Deus, eu fiquei chocada com isso, porque é realmente uma situação muito grave. E, Mércia, a gente já tem que correr aqui para o intervalo, mas bem rapidinho, por que só em 2005, menina? Então, a lei que reconhece que nós tínhamos trabalho escravo, que tínhamos racismo, que tínhamos sexismo, ela foi assinada pelo Fernando Henrique no primeiro mandato, em 1995. Então, a política só pôde existir depois. Entendi. Se você nega que você tem um problema, buscar a solução, é verdade. Você não sabe que existe. Então, no momento em que o Estado assume o problema, aí você cria as políticas públicas. E aqui, só para a gente encerrar, durante a pandemia, os negros foram a maioria entre os desempregados no país. A constatação foi da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que é feita sempre pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E segundo o IBGE, nos últimos meses de 2020, que foi lá o primeiro ano da pandemia, os negros representaram 72,9% dos desocupados do país, de um total de 13,9 milhões de pessoas nessa situação. Você acha que esse contexto propicia para o crescimento do trabalho análogo hoje em dia? Sem dúvida, porque se você reduz postos de trabalho formais, você acaba empurrando essas pessoas também para disputar vagas em situações mais precárias. E aí você vai empurrando todo o grupo até você ter lá na ponta essa prática de exploração desses vulneráveis em condições degradantes, sem nenhuma formalidade, sem nenhuma proposta efetiva de tratar com dignidade aquele ser humano. Então, eu diria que é um problema estrutural e que a gente precisa sanar. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai entender como posturas individuais podem ajudar nesse trabalho de combater o trabalho escravo. É uma responsabilidade nossa também, a gente precisa assumir esse papel de cidadão e tomar consciência da nossa postura, das nossas decisões para ajudar para uma sociedade melhor. O Identidade volta já já, então fiquem por aí.
Já estamos de volta com o nosso Identidade Geral. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Mércia Silva, que exerce um trabalho belíssimo aí para a construção de uma sociedade decente, né, Mércia? Mércia, a gente terminou o bloco anterior falando sobre atitudes individuais para ajudar no combate ao trabalho escravo. Quais são essas atitudes? Olha, o mais importante é ter consciência de que existe, não negar, certo? No seu espaço de trabalho, observar essas relações. Para quem faz compras, né, tem uma empresa e compra, perguntar, ter certeza de que você está fazendo comércio com quem não está explorando. E o papel mais importante é fazer denúncias. Temos canais de denúncias, Disque 100, o Sistema Pardal, o IP, o Ministério Público. Então, tem canais para fazer denúncia caso você veja uma situação suspeita, né? Temos uma população que não tem dinheiro para comprar roupas muito caras, com sistemas de controle muito eficientes. Nós temos grandes indústrias, as grandes marcas que fazem um trabalho grande de controle da sua cadeia, tem contratos, tem due diligence, tem uma ação mais vigilante, mas boa parte, isso aí é 25% da produção apenas, né? Quase 80% é produzido em pequenos espaços no interior do Brasil, em grandes blocos, né? Como, por exemplo, o Bom Retiro, em São Paulo, Caruaru. Sim. É difícil você conseguir controlar tudo isso, porque é muito pulverizado. É um setor de trabalho que as pessoas entram muito fácil, você aprende a costurar em 2 horas. Sim. Então, a qualificação de entrada, a barreira de entrada é baixa, então prolifera de pessoas que tentam ganhar a vida fazendo esse trabalho. E tem locos, né? A gente sabe que muitos estrangeiros vêm para trabalhar nesse setor, aceitam qualquer oferta, e aí tem um pouco mais de ter que conversar, ensinar, ajudar a melhorar aquelas condições. Não é só acusar do problema. A gente precisa ter política pública e investimento privado para que melhore aquelas condições, não apenas fechar. Né? Quando você falou do Bom Retiro, eu acho que em 2016, 2017, eu fiz uma reportagem especial sobre o trabalho escravo, e aí quando eu fui para o Bom Retiro, e que eu olhei assim aqueles edifícios e a promotora do Ministério Público, ela falou assim, olha, ali em cima, com certeza, tem alguém que está costurando e que está submetido ao trabalho escravo. E eu falei, meu Deus, quantas vezes eu vim aqui e comprei sem a menor conscientização. E isso que você falou de saber que o trabalho existe, isso é muito importante, né? Nos últimos 10 anos, só para a gente ter uma ideia aqui do panorama, mais de 13.600 trabalhadores em condições análogas à de escravo foram resgatados no Brasil. Vamos acompanhar aqui na nossa tela. Bom, até julho deste ano, mais de 1.100 trabalhadores vítimas de trabalho análogo à escravidão foram resgatados no Brasil. Também até o final do mês de julho foram registradas 702 denúncias, superando inclusive os anos anteriores. Aí a gente espera, claro, que até o final deste ano a gente tenha superado a marca do ano passado. E com essa denúncia a gente consegue aumentar esse número, né? Consegue. Temos um outro desafio, que aí é o número de inspetores, né, o número de auditores fiscais está muito baixo. Nós temos que realizar concurso, temos metade deles vão se aposentar e a gente está com um déficit muito grande. Além de ter que fazer concurso para incorporar novos auditores, tem que ter investimento. Você vai fazer uma inspeção, você precisa de carro, gasolina, às vezes é muito longe, precisa de ter dinheiro para hotel, às vezes tem que ir de helicóptero, barco, e precisa de recurso para a operação de resgate, que é o que a gente chama. Então tem que ter um orçamento específico, tem que ter concurso público para a gente sim aumentar em escala essa inspeção, né? Teve um caso que chamou muita atenção, chocou muita gente aqui no país, que foi o caso da Madalena Santiago. Ela tem 50 anos, tinha na época 50 anos, e ela foi resgatada lá na Bahia. E um vídeo da entrevista dela viralizou nas redes sociais porque a repórter branca foi tocar nela e ela chorou muito. Porque ela teve medo, ela associou a cor da pele daquela repórter à pessoa que estava maltratando ela, e ela chorou demais. Teve um outro caso também que chamou muita atenção, que foi da Madalena Gordiano. Foi uma repercussão, inclusive, nacional. A gente tem aqui uma reportagem da TV Brasil, feita com essa mulher, e que a gente pode acompanhar agora para a gente relembrar essa história. Vamos ver. Para o Ministério Público Federal, Madalena Gordiano foi submetida a trabalho análogo à escravidão por mais de
15 anos pelo casal Dalton César Milagres Rigueira e Valdirene e as filhas Raíssa e Bianca. Na denúncia, o órgão ressalta que Madalena nunca recebeu pelo serviço. Era submetida a jornadas excessivas, sem horário definido, tinha que ficar à disposição da família Rigueira e não podia ir onde queria. Pelas apurações do Ministério Público Federal, entre 2003 e 2020, mais de R$1 milhão de Madalena Cordiano foram roubados pela família Rigueira. Conforme a denúncia, Madalena era agredida com beliscões para ser repreendida. Ela foi resgatada em 27 de novembro de 2020 por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal. Eu tô toda arrepiada aqui de imaginar a tortura que essa mulher sofria dentro de casa, ser repreendida com beliscões. Isso é uma tortura, né? Sim. E é interessante que o Brasil está acordando para essa situação da empregada doméstica. Sim, eu estou há 8 anos na comissão e a gente vivia pedindo quando é que a gente vai começar a fazer inspeção. E havia problemas complicados de entrar na casa da pessoa, né? O Estado não pode entrar na casa das pessoas. Então, como é que você recebe uma denúncia dessa, apura e consegue um mandado judicial para entrar? E essa repercussão destes casos faz com que aumentem as denúncias. E isso é muito bom. Tem gente que está numa situação dessa, como sendo da família, mesmo que não receba beliscões, mas não tem uma vida. A identidade daquela pessoa está sequestrada para aquele papel, não tem liberdade de sair, não tem sonhos, né? Você realmente sequestra o sonho dessa pessoa. E mesmo que recebesse um salário, você fica naquele lugar sem poder, inclusive, usar. Então é muito importante, são peculiaridades diferentes, mas é uma espécie quase que de esse cárcere, né? Você deixa a pessoa dentro, não deixa sair, não permite, inclusive, a atividade de visitar a família, ou voltar, vou tirar férias. Você fica o tempo todo naquela situação, enfraquece a sua identidade, como você mencionou. Aquela senhora nunca teve um toque. Sim. Ninguém nunca tocou nela, então você desumaniza. É esse o pior cenário, né? A desumanização das pessoas. Eu citei aqui 2 casos que repercutiram e a gente teve esse número muito maior de pessoas resgatadas, fora aquelas outras que ainda não foram resgatadas e que estão inseridas nesse contexto e que muita gente sequer imagina. Teve uma vez que eu entrevistei aqui, inclusive, para a TV Novo Tempo, a Sandra, que também foi submetida a essa condição. Ela participou de um programa da gente aqui, Anjos da Esperança. Ela conseguiu se libertar porque ela escutava presa dentro do quarto as informações da TV Novo Tempo e tudo mais, e aí ela conseguiu sair desse cárcere. E uma dificuldade que ela sinalizou foi justamente a de você sair do trabalho escravo e de você não ter um trabalho decente, né? E foi algo que a gente estava conversando aqui. A gente já está correndo para os minutos finais, Mércia, mas fala só dessa importância da gente resgatar a pessoa e ter também uma política de reinserção dessa pessoa, né? Isso, o fluxo nacional aprovado e que está sendo implementado, os estados estão criando os mecanismos, a ideia é que a pessoa saia, receba todos os direitos, tenha a carteira assinada, retroativa ao tempo que ficou em situação de escravidão, e ela seja encaminhada tanto para atendimento psicológico quanto para atendimento médico, se teve violações mesmo, as pessoas em alguma situação têm o corpo violado, e depois parte dessa assistência é ofertar estudos ou ofertar outros treinamentos para que ela consiga ser novamente reinserida em situação de trabalho decente, ou que ela possa desenvolver seu próprio negócio. Então, a ideia é que crie alternativas de inserção econômica, não necessariamente só o trabalho com carteira assinada. Você repete para mim os canais de denúncia, por favor? Olha, a gente tem o Disque 100, que é o telefone que denuncia todas as violações de direitos humanos, tem um sistema chamado Sistema Pardal e tem o IP, que é igual o nome da árvore, ip.gov.br. E também no site do Ministério Público, MPT, tem lá outros links para fazer denúncia também. Então, minha gente, só para a gente resumir essa prosa, né? Esse trabalho escravo, o combate ao trabalho escravo, na verdade, é uma responsabilidade de todos nós. E quais são as formas que a gente tem? A gente tendo conscientização, a gente verificando a procedência dos produtos que a gente consome e a gente denunciando, né, Mércia? Exato. E com esse recadinho, com esse resumo, e com o coração partido, eu tenho que concluir aqui o programa, terminar, mas eu te agradeço demais, Mércia,
Obrigada. Que você continue tendo força e ânimo para prosseguir com esse trabalho, que é lindo, é de tornar humano aquele que é humano, que são as pessoas. Então, muito obrigada também por você ter se disponibilizado para conversar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade e pode convidar outras vezes. Opa, combinado! Para você, aquele cheiro especial, durmam bem, lembrando que você pode acompanhar aí o Identidade Geral pelo ntplay.com e pela plataforma da gente no YouTube. Um beijo e até mais!